Fala galera do sexto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? A nossa aula de hoje, como já estava lá no nosso planejamento do Unimestre, ela vai conter sobre a gente corrigir os exercícios, dar uma continuidadezinha e um pouco mais de exercício para a gente encerrar o capítulo. Na semana que vem, eu espero uma das nossas aulas que eu faça a correção da prova. Eu sei que vocês tiveram alguns problemas nas 3 primeiras questões. Foi um problema de edição na hora da formatação da prova. A gente vai dar um resultado para vocês como que vai funcionar essas questões, certo? Fiquem atentos às novas informações sobre isso. Então, na semana que vem, uma das nossas aulas vai ser de correção da prova. Então, vai ser uma aula gravada, onde eu vou fazer o vídeo com a correção de todos os exercícios, porque vocês já vão ter os resultados até lá. Então, todos os exercícios vocês vão ter já corrigidos, certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a correção e eu vou ensinar vocês a fazer algumas retas, daquelas retas conhecidas, usando o nosso material aqui, ok? Lá na primeira questão da página 25 diz o seguinte: analise as figuras e classifique as retas em cada uma em paralela, concorrente ou coincidente. A gente vai lembrar um pouquinho do que é cada coisa. Duas retas que são concorrentes são retas que elas concorrem a um determinado ponto, elas concorrem em uma determinada posição. Então, olha a minha primeira reta, ela tem um ponto em comum. Essa também é uma definição de retas concorrentes. Se são retas concorrentes, elas têm um ponto em comum. Então, a letra A, concorrente. A letra B são duas retas que não têm nenhum ponto em comum. Elas não se encontram em nenhum momento, assim como outros exemplos que a gente já viu. Celular, apostila, rua, quadro, caderno, televisão, quando vocês olham para as paredes do quarto de vocês, são retas que não se encontram. Essas retas são conhecidas como retas paralelas. E quando duas retas são a mesma reta, que a gente só consegue ver uma, acho que agora vocês só estão vendo uma das minhas canetas, significa que elas são retas coincidentes, porque elas coincidem todos os pontos numa reta e a outra. Então, essas três relações são muito comuns em posições relativas entre retas. Uma outra posição relativa entre reta é quando duas retas elas são concorrentes, elas concorrem a um determinado ponto e elas formam um ângulo de 90 graus. A gente falou sobre ângulo já. E quando ela formar um ângulo de 90 graus, ela vai ser uma reta perpendicular. E uma reta perpendicular é uma reta que forma 90 graus. Assim, vamos resolver a questão 2, que fala o seguinte: classifica as retas no plano alfa. Lembra que a gente falou sobre plano alfa, entre chamar um plano com uma letra grega? Então, esse aqui é o plano alfa. Em paralelas, concorrentes e perpendiculares, de acordo com a posição. Vou tentar fazer com a caneta para ajudar também. Ó, R e S, vamos ver. A reta R está aqui e a reta S está aqui. Elas se encontram em algum momento? Não. Logo, elas são paralelas. A reta R e T. A reta R e T são essas duas aqui. O que a gente tem que tomar cuidado? Elas não são paralelas. Se elas não são paralelas, elas se encontram em um determinado ponto, sendo concorrentes. A pergunta é: esse ponto de concorrência forma um ângulo de 90 graus? Não. Lembra que outra forma da gente representar que tem um ângulo de 90 graus é com aquele quadradinho. Aqui não tem, então ela só é concorrente. Concorrente. S e T. Ó, S e T. A mesma coisa. Também não são retas que formam 90 graus, mas elas se encontram. Então, concorrente. U e S. Ó, U e S. Quando elas se encontram, tem um pontinho aqui, ó, afirmando que é 90 graus. Se é 90 graus, perpendicular. U e R acontece exatamente a mesma coisa. Claro, se R e S são paralelas e U é uma transversal, se ela é perpendicular a uma, ela também vai ser a outra. Então, a U e R também é perpendicular. Certo? Então, essas três relações de retas vão aparecer bastante pra gente.
Vamos para outra página. Que fala o seguinte. Com o auxílio de uma régua, desenhe um par de retas indicando cada item. Retas A e B sendo paralelas. Se vocês pegarem uma régua, vocês podem colocar uma régua aqui e pensar que cada lado da régua, essas duas retas não se encontram nunca, formando retas paralelas. Quando a gente terminar de fazer a correção, eu vou ensinar para vocês como que vocês desenhem duas retas paralelas usando nossos esquadros, certo? Então, eu só preciso lembrar que retas paralelas não se encontram nunca. Depois, ele pede que P e Q sejam perpendiculares. Se elas são perpendiculares, elas têm que formar 90 graus. Então, quando elas se encontram, elas formam 90 graus, a gente coloca um pontinho ali para representar. R e S, elas têm que ser coincidentes. R e S são a mesma reta. A reta R e a reta S são a mesma reta. Porque se são coincidentes, elas têm todos os seus pontos em comum. Vamos para a questão 4, que pede para que a gente assinale as sentenças verdadeiras. Letra A. Duas retas concorrentes têm apenas um ponto em comum. Vamos ver. Duas retas que são concorrentes, elas concorrem dessa forma. Elas podem ter menos de um ponto em comum? Se elas tivessem menos de um ponto em comum, elas seriam assim. E se elas fossem assim, elas seriam paralelas. Então, elas têm que ter um ponto em comum. Se elas têm um ponto em comum, a minha afirmação ali está correta. Duas retas paralelas têm apenas um ponto em comum. Será? Duas retas que são paralelas, elas não vão se encontrar nunca. Elas não se encontrando, elas não vão ter ponto em comum. Então, não assinalo. C. Duas retas coincidentes têm todos os pontos comuns. Duas retas coincidentes, elas são as mesmas retas. São duas retas distintas que são a mesma. Então, sim, todos os pontos em comum. Questão número 5. Observe a imagem para completar as informações. As cordas do baixo são ideias de retas. O que acontece com as cordas do baixo? Todas elas vão uma do ladinho da outra. E elas não se encontram. Então, elas são retas paralelas. B. As lâminas de uma tesoura semi-aberta dão ideia de retas. Pensa, uma tesoura, ela faz o formato assim, né? Esse é o formato da tesoura aberta. Esse é o formato da tesoura aberta. Ela se encontra em um determinado ponto que, se vocês pegar a tesoura, aqui tem até um parafusinho. Ela se encontrando nesse determinado ponto faz com que a minha tesoura tenha um ponto em comum. E se tem um ponto em comum, são retas concorrentes. Porque, além delas se encontrarem somente em um ponto, esse ângulo não é de 90 graus. A minha tesoura não faz isso. Ela faz isso, certo? Para eu poder cortar. C. As linhas da bandeira da Finlândia dão ideias de retas. Olha a bandeira da Finlândia. Vou botar um pouquinho para cá. Olha a bandeira da Finlândia. Ela forma uma reta assim e uma reta assim. Logo, isso aqui tem que ser o quê? É uma reta concorrente, porque ela se encontra em um determinado ponto. Que seria esse grande ponto aqui. Mas, quando ela se encontra em um determinado ponto, ela se encontra de forma perpendicular, porque forma 90 graus entre elas. Então, perpendicular. Certo? Tudo bem, pessoal? A relação de retas paralelas, concorrentes, perpendiculares e coincidentes é um conceito bem tranquilo. A gente vai ver um pouquinho mais sobre ele, porque no próximo capítulo a gente vai falar sobre polígonos. Então, com polígonos a gente vai estudar um pouquinho mais cada um deles. Questão número 6. De acordo com as retas na malha, classifique em paralelas, perpendiculares ou concorrentes. Olha, letra A. Duas retas que se encontram em um somente ponto. Se se encontram em um ponto somente, elas são concorrentes. Letra B. Duas retas que não se encontram em ponto nenhum. Se não se encontram em ponto nenhum, elas são paralelas. C. Duas retas que não se encontram aqui. Mas se eu prolongar as retas, elas vão se encontrar em um determinado ponto. E um ponto é único. Então, concorrentes. E a letra D, elas se encontram e, além de se encontrar, elas formam um ângulo de
90 graus. Sendo assim, elas são retas perpendiculares. Tudo bem? Essa relação é bem simples da gente entender. Uma outra coisa que a gente vai ver, além da gente passar para os exercícios que já estão lá no nosso plano de estudo, é a construção disso. Como que eu vou construir na minha folha, como que vocês vão desenhar duas retas que são perpendiculares. Então, primeiro, duas retas que são perpendicular e depois duas retas que são paralelas. Então, para isso eu vou pedir para que vocês peguem os seus esquadros aí, ó. O esquadro de vocês tem dois esquadros e vocês vão ver que eles são diferentes. Esse aqui, que tem o mesmo tamanho de um lado e de outro, ele é o esquadro de 45 graus. Por que 45 graus? Porque aqui mede 45 e aqui 45. E esse, que tem um lado mais comprido que o outro, é o esquadro que tem um lado de 30 graus, esse, o menor, e um lado de 60 graus. Com esses dois esquadros, a gente vai conseguir construir retas perpendiculares e paralelas. Vamos pensar o seguinte. Peguem o esquadro de 45 graus e traça uma reta qualquer. Então, estou aqui com o meu esquadro, está aqui bem centralizadinho, estou aqui com o meu esquadro, tracei uma reta, certo? Quando eu tracei uma reta, eu vou traçar um ponto qualquer. Esse ponto vai ser o ponto que eu vou me orientar para eu traçar uma perpendicular. Lembrem que para ser perpendicular, precisa formar 90 graus com essa reta que eu acabei de fazer. Mas cuidado. Ah, pessoal, é só marcar uma reta aqui, ó. Eu não consigo garantir que isso é 90, porque ele tem vários ângulos que ele pode acontecer aqui. Então, aqui vai vir o processo. Peguem o lado maior do esquadro de vocês e coloquem em cima da reta. Certo? É isso que está acontecendo, está em cima da reta ali. Agora, peguem o outro esquadro e coloquem a ponta maior, a ponta de mais angulação, junto com a ponta aqui. Certo? Então, ó, tá vendo que ele tá bem juntinho, né? Agora, eu vou firmar esse verde, que é o meu de 60, e esse eu posso tirar. Quando eu tirar esse, eu vou fazer um giro. Ó, vou girar ele pro outro lado. Tá vendo que agora ele se movimenta, vou botar um pouquinho para baixo. Ele pode se movimentar nessa direção. Quando ele se movimentar nessa direção, ó, ele continua apoiado aqui onde eu firmei ele. Quando ele se movimentar nessa posição, um desses momentos, ele vai encontrar o ponto que eu fiz. Quando ele encontrar o ponto que eu fiz, eu vou traçar uma nova reta. Quando eu tracei essa nova reta, eu fiz com que essas duas retas fossem perpendiculares. E quando isso acontece, eu tenho certeza que elas são perpendiculares. Certeza absoluta de que isso acontece. Aí, eu não vou precisar que essa reta ela seja perpendicular só nessa forma. Eu posso fazer para qualquer reta. Quer ver? Vou fazer uma outra aqui, ó. Vou fazer até virado. Tracei uma reta e um ponto. Certo? Quando eu tracei uma reta e um ponto, ó, vou vir aqui com o meu outro esquadro. Apoio para que ele não se mexa mais. Vou girar a minha... Olha ali. Deu lá em cima daquele ponto, não deu? Vou traçar outra reta. Quando eu fiz isso, pessoal, olha aqui o ângulo de 90 graus. Claro, todos os ângulos são 90, né? Todos os lados. Assim, eu formei duas retas que são perpendiculares. Qualquer momento que a gente quiser determinar duas retas perpendiculares, desenhar elas, é assim que eu posso desenhar. Agora, a gente vai ver como que eu faço com duas retas paralelas. Vou até dobrar a minha folha para que vocês consigam ver a parte paralela.
para ela ficar mais clara. Então, vou começar como eu comecei a outra. Vou traçar uma reta qualquer. Vou até mudar de cor. Vou fazer... cadê meu laranja? Eu gosto tanto do laranja. Tá aqui. Vou fazer uma reta qualquer aqui. Fiz uma reta. Eu quero traçar retas paralelas a essa. Então, eu vou de novo, ó. Coloco a minha base. Essa tem até duas formas de fazer, ó. Coloco ali, ó, juntinho. Venho de novo com o meu quadro na mesma posição que eu tava antes. No mesmo lugar. O que eu fiz antes? Eu girei esse, não girei? Agora eu não vou girar ele. Eu vou só movimentar ele, ó. Vou só movimentar ele em cima do nosso outro esquadro. Quando eu movimentar, eu vou traçar outra reta. É paralelo. Essas duas retas são paralelas. E olhem que eu posso fazer várias. Sem movimentar a verde, eu só vou movimentar a outra, ó. Paralela. Mais uma. Paralela. Vou botar pra cima. Paralela. Todas essas retas são paralelas. Certamente elas nunca vão se encontrar ao prolongar isso aqui. Isso nunca vai mudar. Então, eu consigo transformar retas paralelas usando o nosso quadro. Tem até outra forma. Eu coloco o meu esquadro assim de lado e movimento, e tem a minha reta aqui. Vou fazer outra reta aqui então, de vermelho. Fiz uma reta qualquer. Agora, coloco a minha reta ali em cima e apoio o meu outro aqui do lado, ó. Onde ele tá firme, eu posso movimentar a minha transparente para cima e para baixo. Opa. Posso movimentar minha transparente para cima e para baixo. Quando eu movimentar para cima e para baixo, já vou estar formando reta paralela. Viu? Ó, só movimentei. Cuidei para que a minha verde não se mexesse, né? E ó, retas paralelas. Não importa do jeito que tiver. Pode estar de lado, pode... Se eu usar o meu esquadro, eu vou conseguir construir retas paralelas. Assim como também vou construir retas perpendiculares. Tá, professor? As outras duas não têm forma de construção? Não precisa. Concorrente, elas se encontram. Qualquer duas retas que eu fizer se encontrando num ponto é concorrente. E coincidente é uma reta só. Então, depois de construir as perpendiculares e as paralelas, a gente termina o conteúdo desse nosso capítulo. Vocês têm os exercícios para fazer terminando o nosso capítulo. E a gente encerra por aqui hoje, certo? Na sexta-feira eu venho com correção dos exercícios, termino o capítulo. Semana que vem a gente conversa para eu fazer a correção da prova, certo? Deixo para vocês, como sempre, um grande beijo e tchau, tchau!